noite cai, frio desce, vamos lá. Olá pessoal que nos segue aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar uma análise de uma peça do Brecht. Qual peça, Gabi? A Vida de Galileu. Muito bem. Roda a vinheta. Galileu Galilei foi um matemático, né, que a gente já ouviu falar na escola, mas A Vida de Galileu foi uma obra do Brecht que ele começou a escrever quando foi dar o tricentenário de morte do Galileu Galileu. Acertou. Galileu Galilei, gente, isso é quase um trava-língua. Não, Gabi, não é. Porque, assim, lógico, para homenagear um grande pensador do mundo, porque ele não foi só matemático, ele foi muitas outras coisas. Ele também foi astrônomo e físico, e para quem não sabe, ele defendia a ideia do Copérnico de que a teoria heliocêntrica, de que o Sol é o centro do universo e a Terra, nós, queridinhos, a gente roda em torno do Sol, não o contrário. Isso. E as pessoas que viviam nessa época diziam, no caso a igreja, né? Dizia que era o contrário. A Terra estava no centro e o Sol em volta da Terra. E a igreja ela não só dizia o contrário, mas ela também perseguia e matava as pessoas que eram contrárias a ela. O contexto que ele vivia era o contexto da Inquisição. Então, não é mesmo? A gente estudou na escola. Enfim, essa primeira versão da peça do Brecht, ela foi escrita durante o exílio do Brecht, quando ele começou a escrever. Na verdade, o exílio do Brecht durou um bom tempo, né? Sim. Dentro desse exílio, outras versões da vida de Galileu foram escritas. Na verdade, vamos diferenciar essas versões. A primeira versão, ela tem um Galileu mais heróico, assim. Tipo, ela traz uma mensagem. O contexto de quando o Brecht escreveu era o contexto da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam indo atrás das pessoas e matando artistas, judeus e tudo mais. Então, contando que Galileu Galilei foi perseguido pela Inquisição, Brecht foi perseguido pelos nazistas. Né? Então ele vê esse paralelo. Você quer saber mais sobre a vida de Brecht? Clica aqui nesse card para você assistir o vídeo que a gente fala especificamente de todo o trabalho dele. Isso. Ok. A primeira versão da peça, ela trazia uma mensagem para os alemães de tipo assim, olha, a Terra ainda se move independente de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, há esperança, uma luz no fim do túnel. A vida continua. Exato. Beleza, primeira versão feita, vamos para uma segunda, por que não? Não é mesmo? Brecht era um cara inquieto. Então ele começou a escrever uma segunda versão da Vida de Galileu por volta de 1938 e 1939, enquanto ele ainda estava fugindo dos nazistas. E nessa época, assim, os nazistas, a gente já falou isso em outros vídeos, mas só para relembrar, eles invadiam um país, Brecht ia lá e fugia. Eles invadiam o país que o Brecht estava, ele ia lá e fugia. Então ele ficou assim por muito tempo. Essa segunda versão teve uma montagem em Zurique em 1943. Certo. Depois disso, um ano depois, em 44, ele começou a escrever uma terceira versão dessa peça. Tudo atualizando essa parte da perseguição, principalmente, né? Essa terceira versão subiu aos palcos também nos Estados Unidos, enquanto Brecht estava morando lá. Olha que legal. Então, a terceira versão ele chegou a ver de perto. Certo. Mas essa terceira versão chegou a ser um musical também ou não? Não, A Vida de Galileu não é um musical. Não tem música no meio? Não. Que merda, hein? Sabia não? A menos que você queira fazer uma montagem com música. É que eu assisti uma montagem uma vez que tinha música. Mas enfim, vamos continuar. O mundo é aberto, né? Se você quiser colocar uma música, você pode, por que não? Essa terceira versão foi feita depois do massacre norte-americano feito com as bombas atômicas contra o Japão. De Hiroshima? Sim, sim.
E aí, o que Brecht traz de questionamento? A questão da inteligência. Então, tipo assim, você é um cientista inteligente que cria N coisas e a sua criação, a Gabi pega e faz maldade. Entendeu? E mata pessoas. E mata pessoas. Então, tipo assim, o quanto você não é influencia a palavra que eu quero dizer, mas o quanto você faz parte, o que você cria faz parte daquilo que não é tão bom, sabe? Entendi. O quanto você é responsável. Tipo, você faz algo bem intencionado que no fim das contas dá ruim. Certo. E quanto de responsabilidade você tem aquilo. Exato. Sendo que você que começou. Se você for parar para pensar no contexto do Brecht, qual era a responsabilidade da população naquele contexto nazista? Certo. Lembrando que o governo nazista, ele chegou ao poder por voto popular. Né? Ok. Depois disso, que isso a gente tá falando da bomba atômica, foi tudo da terceira versão. Depois que a gente teve essa apresentação, o Brecht foi convidado não, né? Mas ele foi convocado pelo comitê, eu vou ter que colar, Comitê de Atividades Anti-Americanas para depor. É tipo uma inquisição, assim, da política. E fora ele, foram convocadas mais 10 pessoas. E assim, ele mentiu, obviamente. Mentiu tão genialmente que ele foi o único que saiu de lá vivo. Agora eu vou fazer um paralelo que não é um spoiler. Mas Galileu defendia ideias contrárias às da igreja. Em um momento da vida dele, ele foi convocado pela Santa Inquisição para prestar depoimento. E ali, por sobrevivência, ele teve que negar tudo que ele trouxe de pesquisas e tudo mais, tudo que ele defendeu uma vida toda. Para sobreviver. Então se você disser que é isso que você falou a vida toda, você vai morrer. Se você disser que a gente tem a razão e que o que você falou sempre foi uma balela e que você estava errado, beleza, você vive. Não satisfeito, começou mais uma quarta revisão da peça. Por que lógico, né? Por que não? Por quê? Não é mesmo? Essa revisão foi concluída em 1956, que na verdade ela é a versão que a gente tem no Brasil hoje. A que a gente lê hoje aqui, que a gente tem acesso, é essa versão. E ela muda um pouco, bastante no caso, da primeira versão, por exemplo. A primeira traz um Galileu heróico. Ele era um cara cheio que sempre tem uma razão, que, sabe, se coloca como um herói. O salvador da ciência e da matemática, né? E nessa quarta versão, ele é um Galileu mais humano, mais pessoa como a gente. Ele tem medo, ele nega algo por sobrevivência, ele vive anos da vida dele sem poder estudar e sem poder pesquisar o que ele já tinha dedicado grande parte da vida justamente para sobreviver. Para sobreviver, ele aceita ser bancado pela igreja. Então tem outras N coisas que você lê e vê um Galileu bem humano, com medos, com vontade de enfrentar, sabe? Que às vezes ele hesita. Bem mais próximo pra gente nos identificar com ele. Que foi o real Galileu, né? Que viveu de verdade. E aí, pra gente fechar essa história, que a gente não vai ficar falando muito, que a gente já falou, bem parecido com Brecht, ou melhor, Brecht, bem parecido com Galileu, que veio antes, eles não veem as suas obras-primas estarem no palco, no caso do Brecht. Então, a última versão que a gente tem disponível hoje, da peça A Vida de Galileu, ela sobe no palco, ela é encenada no país de origem do Brecht, e ele não vê. Assim, imagina pra ele, dramaturgo, por tudo que ele passou, de ver essa peça que fala tanto com um momento que ele estava vivendo, sendo encenada no país de origem dele. Que era, né? E pra quem ele estava dando recado, entendeu? Então isso teria um peso, e ele não chegou a ver. Não diferente de Galileu Galilei,
que não chegou a ver sua última obra, que ele escreveu confinado nos últimos anos da vida dele. Ele concluiu confinado. Eu não vou lembrar o nome, mas é um livro dele que é tipo super, super importante da física, matemática. A gente é do teatro, então não me cobrem, por favor. E ele não chegou a ver esse livro publicado. Ele tinha cópia que ele deu para um pupilo dele e depois disso ele morreu. Então, assim, ele não chegou a ver o tamanho da obra dele, a importância que tudo aquilo teve. E a influência, né, que teve na população. Sim. E assim como Brecht, né, que não chegou a ver Galileu Galilei. Pelo menos ele viu muitas outras coisas. E ele não chegou a ver tudo que ele causou nas nossas vidas. Muito interessante, né? Você gosta de Brecht? A gente tem vários textos e vários vídeos aqui no canal falando sobre ele. Então não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. @Teatro em Escala no Instagram, Facebook ou no Spotify. Sim, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming do Brasil. Você pode ouvir o nosso podcast, é só procurar Teatro em Escala, que você vai encontrar todas as nossas gravações e daqui a pouco vem podcasts novos, com mais temporadas. E você também pode seguir a galera que faz os nossos vídeos. O @Lebre Produções. Segue lá que a galera bem gente boa, tá bom? Obrigado, gente. Até mais.